Até mesmo os soldados que morreram em uma luta vão para o céu? E respondeu o mestre: vão se morreram pelo dever e pela verdade. E o visitante: com o que se parece o céu? E respondeu o mestre: há dois tipos de céu. O céu em que pensa a maior parte das pessoas é o que compreende as regiões superiores do mundo astral. O verdadeiro céu, contudo, é aquele a que Jesus se referiu com mais frequência. É o estado de união com Deus. O céu astral, do modo como Jesus o descreveu, tem diversas mansões ou níveis de vibração. Ele é semelhante a esse mundo material, pois esse mundo é uma projeção desses domínios mais sutis. O céu astral, no entanto, não apresenta as infinitas imperfeições desse plano da existência mais grosseiro. O céu não está lá em cima, como não raro imaginam as pessoas. Ele está ao redor de nós. Acha-se por trás da nossa visão física. Vejo-o durante todo o tempo e passo lá a maior parte do meu tempo. Trata-se de um vasto universo, composto de belas luzes, de sons e de cores harmoniosos. As cores do plano material não têm graça se comparadas às cores do céu a que me refiro. A beleza do céu é como o pôr do sol mais brilhante que você já viu, e é muito mais agradável. Há variedades infinitas no mundo astral. Ali as estações podem variar à vontade, segundo o comando de almas avançadas. Por vezes é primavera lá, com um sol sem fim. A neve, quando cai, é branda e bela e não causa frio. Quando chove é apenas uma chuvinha que apresenta luzes multicoloridas. Os sentimentos, também, são muito refinados no plano astral e muito mais intensos do que os sentimentos das pessoas na Terra. O céu não é um lugar de seres ociosos. Os que lá habitam são muito laboriosos. Todas as vibrações desse universo material são controladas pelos anjos. Os seres astrais, embora sempre em atividade, são ao mesmo tempo muito felizes. Vez por outra, na sua compaixão pela humanidade, esses habitantes visitam pessoas em sonhos ou em visões, ou nelas inspiram belos pensamentos. Quanto tempo uma pessoa permanece no mundo astral depende de quão bem ela viveu na Terra. As pessoas com um bom karma talvez continuem por lá por muitos séculos. Por outro lado, os fiéis, estimulados pelo seu desejo de iluminação, podem escolher voltar à Terra mais cedo, a fim de dar continuidade ao seu trabalho espiritual. Eles compreendem que o mundo astral também é apenas um véu por trás do qual o Senhor oculta sua face de perfeição eterna. Mestre, perguntou um discípulo, como são as almas renascidas na Terra? Depois de passar algum tempo no mundo astral, replicou Yogananda, com a duração da sua estada dependendo da quantidade acumulada de um karma bom, os desejos voltados para a matéria no seu subconsciente são reavivados. Então, são atraídos de volta à Terra ou a algum outro planeta no universo material por meio da atração magnética do desejo. No momento da concepção física, ocorre um relâmpago de luz no éter. No outro mundo, as almas que esperam o renascimento físico, quando as vibrações dessa luz são compatíveis com as delas próprias, se precipitam em direção a ela. Algumas vezes, mais de uma alma penetra o ventre ao mesmo tempo, e dessa forma nascem os gêmeos.
Disse o discípulo: as almas espirituais sempre nascem em famílias espirituais? E o mestre respondeu: o semelhante atrai o semelhante. Essa é a norma geral. Contudo, muitos fatores estão envolvidos nisso. A escolha do momento, por exemplo, e a disponibilidade. Para as almas santas, as oportunidades para reencarnar em famílias muito evoluídas não são muitas, pois, por vezes, as pessoas espiritualizadas preferem não se casar e não ter filhos. Além disso, há o problema do karma individual, com todas as suas complexidades. Ademais, as pessoas são um misto de diversas qualidades. Algumas vezes, a um santo acontece nascer de pais criminosos, se com eles compartilham um forte desejo de alcançar a paz, por exemplo. Para os casais que desejam filhos espiritualizados, prosseguiu o mestre, é importante que conservem a consciência voltada para coisas elevadas quando se reúnem fisicamente, pois as vibrações deles nesse momento haverão de determinar a qualidade da luz no mundo astral. Uma certa vez me disse um casal que eles queriam um filho voltado para o espiritual e solicitaram de minha ajuda no sentido de atrair para eles uma alma assim. Lhes mostrei uma fotografia de uma criança que morrera e que, segundo a minha intuição, em termos de karma, estava pronta para renascer. Eles se sentiram atraídos pela fotografia. Depois disso, eu lhes disse: permaneçam em abstinência de sexo nos próximos 6 meses e meditem diariamente. Durante a meditação, concentrem-se nessa fotografia e convidem esse ser a ir até a sua casa. Assim fizeram. E no final desse período, a mulher engravidou. A alma em questão nasceu deles. Senhor, se uma pessoa de cor branca tem preconceito contra os negros, na sua vida seguinte essa pessoa não nascerá negra? Yogananda deu uma risada. Exatamente. A aversão é justamente uma força magnética tão poderosa quanto a atração. Deus é impressionado com os preconceitos humanos. Algumas vezes, você vê famílias inteiras que nada mais fazem além de brigar entre si. Os membros dessa família foram inimigos antes e foram atraídos a esse mesmo lar, onde então devem resolver o seu ódio debaixo do mesmo teto. Conta-se uma história de uma igreja num dos estados do sul dos Estados Unidos. Era um lugar onde só os brancos se consentia a frequentar os serviços. Jim, o porteiro negro, queria mais que tudo tomar parte no culto religioso, em companhia da congregação nas manhãs de domingo. Jim explicou-lhe o ministro: eu adoraria tê-lo na nossa companhia, mas se isso acontecesse, você sabe que eu perderia meu emprego. Certa noite, Jim rezou a Jesus com pesar: Senhor, por que não posso tomar parte do culto junto com os brancos? Depois de algum tempo, ele adormeceu e teve uma visão. Jesus Cristo lhe apareceu envolto em forte luz e sorriu piedosamente. Meu filho, disse Jesus, não fique tão triste. Por 20 anos tentei entrar nessa igreja e ainda não consegui. 2 discípulos trabalhando num projeto para o mestre se viram surpresos ao perceber subitamente que certa animosidade, aparentemente sem causa, havia surgido entre eles. Em pouco se contiveram e, com o tempo, nutriram um sincero respeito um com o outro.
Posteriormente, um deles perguntou ao mestre: por que nós dois sentimos essa aversão passageira? Vocês foram inimigos em uma vida anterior, explicou o mestre. Nossas emoções, observou em outra ocasião, não nos apresentam como verdadeiramente somos em nossas almas. A alma é sempre amorosa e sempre está alegre. As emoções, todavia, obscurecem essa realidade eterna. Para encontrar a liberdade, temos de acalmar as ondas da emoção e habitar sempre calmamente na consciência do amor e da alegria. A lição da reencarnação é neutralizar as ondas do semelhante e do dessemelhante, do desejo e da aversão, pela expressão da bondade, do perdão e da compaixão para com todos, e por meio do contentamento estável no eu superior. Devemos amar os outros, não pelas suas personalidades humanas, mas porque eles são manifestações de Deus, que habita igualmente em todos. Se você ridicularizar ou condenar os outros, em alguma época nessa vida ou em alguma vida futura, terá de passar pelas mesmas experiências que você hoje desaprova de modo tão intolerante. Um discípulo, depois de passar 5 meses com Paramahansa Yogananda no deserto, disse: sempre quis ir-me embora e viver sozinho como estou vivendo. Isso, replicou o mestre, se deve ao fato de você ter agido assim em vidas passadas. A maioria das pessoas que estão comigo viveu sozinha por muitos anos no passado. E o discípulo perguntou: será que eu fui um yogi em vidas passadas? E Yogananda respondeu: muitas vezes você teria de ter sido um yogi. Caso contrário, não estaria vivendo aqui. Isto é, na condição de discípulo. Certa vez um discípulo se lamentou: acho que não tenho um karma muito bom, mestre. Enfaticamente, Paramahansa Yogananda respondeu: não se esqueça disso. É preciso ter um karma muito, mas muito bom para uma pessoa apenas querer conhecer Deus. Mestre, por que não consigo me lembrar das minhas encarnações passadas? Às vezes é melhor assim, replicou o mestre, sorrindo com expressão bem-humorada. As pessoas haveriam de se desanimar logo, caso tivessem consciência de todos os erros que cometeram no passado. Deus dá a elas uma oportunidade de tentar novamente, sem a hipótese falsa de que essas pessoas são a consequência dos seus erros. Quanto menos apegado você é em relação ao seu corpo, sobretudo durante a meditação profunda, mais claramente se lembrará das suas vidas passadas e de tudo o que fez em cada uma delas. Eu não ajudaria a maior parte das pessoas a se lembrar do seu passado, até mesmo nessa vida. Observe quão presas ao hábito se tornam muitas pessoas. Costumo chamá-las de velharias psicológicas. Tudo o que fazem é previsível. Até mesmo as melodias que assobiam ou as canções que cantam são as mesmas. Sai ano, entra ano. Quanto mais envelhecem, mais estabilizadas se tornam no seu jeito de pensar, de sentir e de se comportar. Essas pessoas precisam ter a oportunidade de esquecer o que fizeram e o que têm feito, e de começar novamente. Somente num novo começo há a esperança de elas fazerem algo melhor de si próprias. O tempo que você passou usufruindo a vida e representando nessa existência ilusória
será o mesmo que você passará encarnação após encarnação, sentindo as dores e os prazeres desse mundo e desse corpo. O Bhagavad Gita o descreve como uma grande roda que não para de girar. Entretanto, se você quer muito sair, você deve ser libertado. Lembre-se, a liberdade sempre será o seu destino. Tudo parece tão complicado, mestre, queixou-se um discípulo. Não é difícil para mim entender que karma e reencarnação fazem parte um do outro. Mas quando penso em todos os atos iniciados por alguém numa única vida e depois os multiplico, sabe lá Deus quantas vidas, fico apavorado. As ações recíprocas de causa e efeito devem ser literalmente infinitas. E são, concordou o mestre. Enquanto a pessoa tenta melhorar seu karma no mundo exterior, um desejo leva a outro, e este a outros ainda. Todo desejo deve ser satisfeito, toda ação deve ser levada a cabo. Até mesmo os desejos corriqueiros, prosseguiu o discípulo desanimado. E quanto a alguma vontadezinha que eu possa ter tido algum dia, anos atrás, no que diz respeito a tomar um sorvete de casquinha? Até mesmo essa vontade, replicou o mestre, enfaticamente. Qualquer energia que você irradie, por mais fraca, deve voltar para você posteriormente. O discípulo levantou os braços num gesto desesperado. Então parece que não há esperança. Seria a mesma coisa que tentar abrandar as ondas do oceano. Trata-se de uma grande tarefa, eu lhe asseguro. No entanto, não é tão difícil quanto parece. Pergunte a você mesmo: o que, em primeiro lugar, faz com que as ondas se levantem e se quebrem? O vento. Sem ele, a superfície se aquieta de imediato. De modo semelhante, quando a tempestade das ilusões se abranda na mente, as ondas da ação e da reação baixam automaticamente. Assim sendo, o que você deve fazer é abrandar as ondas da sua mente por meio da meditação profunda e depois, em meditação, livrar-se a si próprio da consciência do envolvimento do ego. Quando você deixar de se considerar o agente causador, as ondas da ação e da reação continuarão a se levantar e a se quebrar, mas você mesmo não sentirá mais limitado por elas. Não seria mais proveitoso, indagou o discípulo, parar de agir totalmente? Pois tente fazer isso. O mestre sorriu. Você verá que é simplesmente impossível parar de agir. Até mesmo a decisão de não agir seria uma projeção exterior do seu ego. Seria, então, um tipo de ação. Certa vez eu conheci um homem em Phoenix, Arizona, que andava com o cabelo despenteado e cujas roupas não passavam de trapos imundos. E eu lhe disse o seguinte: por que você se veste dessa forma? Você não é tão pobre a ponto de precisar andar por aí vestido desse jeito. Eu renunciei a tudo, declarou o homem com orgulho. Pelo contrário, eu lhe disse, você voltou a se apegar a uma coisa, a desordem. O Bhagavad Gita ensina que ninguém é capaz de se furtar à ação. Por outras palavras, ao karma, fugindo da ação. Contudo, o Gita também ensina um método inestimável para escapar ao karma. Eis o que ele recomenda.
Nishkam Karma, a ação involuntária, ou seja, a ação sem o desejo das consequências da ação. Se você agir dessa forma, aos poucos alcançará a liberdade no que concerne à servidão do karma. Durante a atividade, jamais pense que você é quem está agindo. Em vez disso, haja com o pensamento de que Deus é o agente. Reze a Ele: Senhor, és Tu quem age por meu intermédio. Mesmo quando você cometer erros, imagine que Ele é o responsável por esses erros. Deus gosta desse tipo de coisa. Evidentemente, você não deve fazer coisas erradas de modo deliberado e depois colocar culpa nele. Aferre-se à ideia de que você está sempre livre no seu eu superior. Esse é o caminho para a liberdade máxima no Senhor. Evidentemente, outras coisas estão envolvidas também. A devoção, a meditação, a graça divina e assim por diante. Porém, no que concerne à ação, o ato involuntário é o caminho que leva à liberdade. Se eu não tivesse desejos, perguntou um membro da congregação, será que eu perderia toda a minha motivação? Será que eu não acabaria me tornando uma espécie de autômato humano? Muitas pessoas pensam assim. Elas pensam que não teriam mais interesse na vida. Entretanto, não é isso que acontece. Em vez disso, você haveria de achar todas as coisas na vida infinitamente mais interessantes. Pense no aspecto negativo do desejo. Ele faz com que você fique sempre receoso. E se isso acontecer? Ou então você pensa, e se isso não acontecer? Você vive num estado de contínua ansiedade quanto ao futuro ou de pesar com relação ao passado. O desapego, por outro lado, o ajuda a viver constantemente num estado de liberdade e de felicidade. Quando você puder ser feliz no presente, você estará apto a encontrar Deus. Livrar-se dos desejos não lhe tira nenhuma motivação. Longe disso. Quanto mais você vive em Deus, mais profunda é a alegria que você sente ao servi-lo. Se você se entregar a um hábito ruim, por não poder ajudar a si próprio, deixe que sua mente se oponha constantemente a ele. Jamais aceite esse hábito ruim como uma definição de quem você é por dentro. Um dos monges daqui passava por maus bocados, lutando contra as tentações. Um dia eu lhe disse: não lhe peço que vença as ilusões. Tudo o que lhe peço é que resista a elas. As más tendências kármicas podem ser dominadas, não por meio da concentração nelas, mas desenvolvendo boas tendências opostas a elas. Daí a importância de servir a Deus. Servindo a Ele através dos outros, você automaticamente dirige para o desenvolvimento das boas tendências. Essa energia que o quer levar na direção errada, que se relaciona com o hábito de servir a si próprio. Sempre se mantenha ativo para Deus. Quando não estiver meditando, faça alguma coisa para Ele. Quando estiver meditando, ofereça sua consciência a Ele com o mesmo espírito de prestância, com atenção aguda e vigilante. Mantenha a mente sempre ocupada com Deus e sempre faça o bem aos outros. A mente ociosa é a oficina do diabo.
Jamais permita que a sua mente seja seduzida pela inquietação, brincando demais, divertindo-se demais e assim por diante. Seja profundo. Tão logo sucumba à inquietação, todos os antigos problemas começarão a exercer atração sobre a sua mente mais uma vez. O sexo, a bebida, o dinheiro. Evidentemente, de vez em quando, divertir-se e rir um pouco faz bem, mas não se torne uma pessoa irresponsável. Eu também gosto de rir de vez em quando, como você pode imaginar, mas quando resolvo ser sério, nada e ninguém pode me afastar do meu eu interior. Seja profundo em tudo o que faz, mesmo quando estiver rindo. Não perca a calma interior. Seja alegre, mas sempre mantenha uma certa reserva. Concentre-se na alegria interior. Nunca se ausente do seu eu superior. Adote outra atitude quando for preciso, para comer, para conversar e cumprir com o seu dever, mas por pouco tempo. Depois disso, volte-se para o seu eu superior novamente. Seja calmamente ativo e ativamente calmo. Esse é o caminho do yoga. As condições objetivas sempre são neutras. O modo como você reage a essas condições é que as faz parecerem tristes ou felizes. Trabalhe em si mesmo, nas suas reações às circunstâncias exteriores. Essa é a essência do yoga. Qual seja neutralizar as ondas da reação do coração? Seja sempre uma pessoa feliz. Você nunca será capaz de mudar as coisas no mundo exterior de modo a torná-las aprazíveis a você mesmo. Mude de vida. Na vida, uma boa norma é dizer a si mesmo apenas o seguinte: que venha o que tiver de vir naturalmente. Esperamos que tenha encontrado paz nesse momento. Compartilhe suas reflexões conosco nos comentários e, se sentir que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Não perca a oportunidade de explorar mais sobre o tema no próximo vídeo que está sendo sugerido na tela para você. Até logo!